Cara, me diz uma coisa, você já parou para pensar no que pode acontecer quando alguém decide enfrentar o desconhecido? Tipo, aquele policial que atende uma chamada estranha no meio da madrugada ou entra numa floresta onde ninguém deveria pisar. Nessas histórias de terror com policiais, o inesperado é sempre certo e o medo é real. Hoje, vou te contar 3 casos arrepiantes que provam que nem tudo tem explicação lógica. São histórias que vão fazer você pensar 2 vezes antes de atender uma ligação misteriosa, entrar numa floresta escura ou encarar uma sombra na estrada. Preparado? La llamada del más allá. Cara, me deixa te contar uma história arrepiante. Carlos, policial veterano de Tijuana, achava que já tinha visto tudo até aquela noite. Ele fazia ronda com seu parceiro quando o rádio da viatura estalou. Uma voz fraca implorava: por favor, ajudem, estou aqui, dentro de casa. O endereço era de uma casa abandonada nos arredores da cidade, conhecida por histórias macabras. Eles hesitaram, mas como policiais, decidiram investigar. Afinal, como ignorar uma chamada dessas? Era madrugada, e algo parecia muito errado. Quando chegaram a casa, tudo parecia normal, pelo menos à primeira vista. Mas ao entrarem, sentiram um frio anormal. Era como se o ar estivesse congelado. Enquanto explorávamos cómodos, começaram a ouvir sussurros fracos, como se alguém falasse de longe. Foi no porão que as coisas ficaram bizarras. Uma cadeira de balanco se movia sozinha, e no chão havia uma mulher pálida e imóvel. Quando tocaram nela, perceberam que estava morta. Esse tipo de terror real é o que te deixa sem dormir por semanas. Eles correrão para fora, tentando entender o que aconteceu. O rádio voltou a estalar com a mesma mensagem: eu estou aqui, por favor, ajudem. Quando tentaram rastrear a origem da chamada, descobriram que Alina estava completamente morta. E o mais assustador: aquela casa estava abandonada há anos. Desde então, Carlos nunca mais foi o mesmo. Sempre que passa por lá, ele jura que sente algo ou alguém observando seus movimentos. Essas histórias de terror com policiais mostram que nem todas as chamadas têm explicações lógicas. Dizem que a mulher ainda está lá, presa entre o mundo dos vivos e o além, tentando chamar por ajuda. Outros juram que a casa é um portal para algo maior e mais sombrio. Para Carlos, aquela experiência foi mais do que susto, foi lembrete de que algumas forcas estão além do nosso controle. Hoje, ele evita falar sobre aquela noite, mas confessa que a sensação de ser vigiado nunca o abandonou. Talvez a próxima chamada seja para você. Quem sabe? As histórias sobre a chamada do além continuam circulando entre os policiais de Tijuana. Muitos juram que aquela voz ainda ecoa nas madrugadas silenciosas. Dizem que quem atende uma ligação dessas nunca mais volta a ser o mesmo. Para Carlos, aquela noite foi mais do que caso estranho, foi aviso de que algumas coisas não devem ser perturbadas. E agora, toda vez que o rádio estala sem motivo, ele sente aquele arrepio na espina. Afinal, nem toda chamada vem de alguém vivo. El desaparecido del bosque. Cara, essa aqui é pesada. Hernán, policial chileno, já ouviu histórias sobre uma floresta misteriosa onde pessoas simplesmente sumiam. Mas ele nunca achou que isso fosse acontecer com ele até aquela operação de busca.
homem de 40 anos tinha desaparecido enquanto fazia trilha sozinho. Hernán e sua equipe foram enviados para encontrá-lo. A princípio, parecia uma missão comum, mas aquela floresta tinha outros planos. A mata era densa, e o silêncio era tão pesado que parecia sufocar. Depois de horas procurando, eles começaram a ouvir passos atrás deles, mas quando se viraram, não havia ninguém. Continuaram andando, e o barulho ficou mais alto, como se algo estivesse os seguindo. Finalmente, encontraram uma mochila e uma jaqueta jogadas no chão, mas nenhum sinal do homem. Foi aí que Javier, o parceiro de Hernán, começou a chamar por nome, como se tivesse visto algo. Quando perguntaram o que estava acontecendo, Javier apontou para uma figura parada entre as árvores, o homem desaparecido, com olhos completamente negros. Eles correram até lá, mas quando chegaram, o homem tinha sumido. Não havia pegadas, nem vestígios de que ele estivesse ali. Na volta pro acampamento, os passos recomeçaram, mas dessa vez, ninguém teve coragem de olhar para trás. Esse tipo de terror real é o que te faz questionar tudo o que você pensa saber sobre a vida e a morte. Quando voltaram à cidade, a família do desaparecido revelou algo ainda mais assustador: ele já tinha sumido no mesmo local 10 anos antes. E desde então, eles juravam que ele aparecia na janela de casa todas as noites, como aqueles mesmos olhos negros. Esse tipo de terror real é o que te faz duvidar da sua própria sanidade. Para Hernán, aquela experiência foi mais do que caso bizarro, foi aviso de que algumas áreas são melhores deixadas intocadas. Hoje, quando alguém some naquela região, os policiais preferem não investigar muito a fundo. Dizem que a floresta escolhe suas vítimas, e que aqueles que entram nela raramente voltam. Para Hernán, aquela missão foi mais do que trabalhou, foi uma lição sobre os limites do ser humano. E agora, toda vez que ele ouve passos que não deveriam existir, ele sabe que a floresta ainda está lá, esperando. La sombra en la carretera. Marcos, policial rodoviário de São Paulo, já enfrentou muita coisa nas estradas durante suas rondas noturnas. Mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceu numa madrugada tranquila. Ele estava sozinho, patrulhando uma rodovia deserta, quando avistou uma figura parada no meio da pista, como se estivesse esperando algo. Estranho, né? Não havia nenhum carro por quilômetros, e aquilo parecia fora de lugar. Ele abaixou a janela e gritou, pedindo para a pessoa sair da estrada, mas ela não se moveu. Decidiu descer do carro para ver o que estava acontecendo. Quando se aproximou, percebeu algo que gelou seu sangue. O homem estava inclinado para frente, como o corpo rígido e os olhos fixos num ponto distante. Parecia morto, mas ao mesmo tempo, não parecia. Marcos tentou falar com ele, mas não houve resposta. Foi aí que as coisas ficaram ainda mais bizarras. Uma sombra escura apareceu refletida nas lâmpadas da estrada, como se fosse uma figura humana atrás dele. Quando ele se virou, não havia ninguém lá. Tentou chamar reforços pelo rádio, mas a comunicação falhou. Quando olhou novamente pro homem, ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Esse tipo de terror real é o que te faz duvidar da sua própria sanidade. De volta à delegacia, ele contou o que aconteceu pro colega, que ouviu tudo sério e disse apenas uma frase: essa sombra já apareceu para outros policiais.
él atesta a Corajem 2 que pasan pela estrada. Desde entao, Marcos nunca mais trabalhou naquela rota. Ele sabia que aquela sombra não era deste mundo, algo que observa escol suas vítimas cuidadosamente. Esas historias de terror con policiais mostram que en todos os casos tem solucao, alguns só servem para nos lembrar que estamos cercados por misterios. As historias sobre a sombra na estrada continuam a circular entre os policiais rodoviarios de São Paulo. Muitos juram que ela ainda aparece nas madrugadas mais escuras. Dicen que ela é uma presença antiga, algo que protege ou amaldico aqueles que cruzam seu caminho. Para Marcos, aquela noite foi mais do que o encontrou sobrenatural, foi o aviso de que algumas coisas são melhores deixadas em paz. E agora, toda vez que ele passa por uma estrada deserta, ele sente aquele arrepio na espina. Talvez a próxima vítima seja você. Quem sabe? E então, o que você faria se estivesse no lugar desses policiais? Ignoraria a chamada, os passos na floresta ou aquela sombra na estrada? Essas histórias não são só para dar medo, elas mostram como algumas escolas podem mudar tudo. Agora quero saber de você, qual dessas histórias te deixou mais arrepiado? Ou quem sabe você mesmo já passou por algo do tipo? Conta nos comentários, porque essas histórias sempre rendem boas discussões, e alguns pesadelos também. Ah, e se você curtiu essa, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, você nunca sabe quando o próximo capítulo vai te deixar sem dormir. Até a próxima, e lembre-se, nem tudo o que parece ser humano é.